André Marc é o homônimo do filósofo. Em relação a essa história de gnose, é um erro confundir o sentido de gnosticismo, como dado por Hans Jonas em The Gnostic Religion, e posteriormente na ordem de Eric Fögelen, e a gnose no sentido espiritual, como explica Schwann, por exemplo. É um erro atribuir ao Islã e ao misticismo islâmico o monopólio da contemplação gnóstica, nesse sentido do Schwann, da crença de que Deus é a realidade e que todas as coisas existem de forma dependente dessa realidade, e onde todos os problemas são vistos e eventualmente resolvidos através da fé e da aceitação da sabedoria divina, citando Schwann. Aspas. Somente Deus existe absolutamente, nós existimos contingentemente, tudo mais que existe, existe no sentido de dependência, somente Deus é preeminente. Eu falo, muito bem. Claro, a gente pode aceitar essa ideia de que existe um gnosticismo e uma gnose em sentido eminente, né? Eu acho que isso é uma questão assim, enormemente espinhosa por causa do camadas de sentido que foram sendo agregadas em cima da palavra gnose, né? Gnose, de modo geral, representa a grande heresia, a suprema heresia da história do cristianismo, mas gnose pode ser usada também no sentido de qualquer conhecimento que se tenha das realidades divinas por meio de algum tipo de, aspas, experiência. Também pode significar isso. Então, por exemplo, nós podemos falar como Santa Teresa, por exemplo, conversava com Jesus Cristo, então aí já não se trata mais, não se trata de na religião, mas há um elemento de gnose, de conhecimento, tá certo? Então esse elemento de conhecimento é inerente a toda e qualquer religião, e se você abolir isso, realmente não sobra nada, né? O grande problema aí que a gente vê em Schwann, Guénon, etc., não é o fato de eles serem gnósticos no sentido herético da coisa, não é este o problema. Quem está impressionado com isso é o Orlando Fedeli e não eu. Tá certo? Eu acho que muito do que eles dizem e muito do que eles ensinam é perfeitamente compatível, né, com a religião cristã e compatível com outras religiões também, na medida em que eles se atêm a um núcleo de conhecimentos de ordem metafísica que são de fato comuns às várias religiões. Isso eles disseram e provaram, quer dizer, existe um conjunto de princípios metafísicos que são comuns a todas as doutrinas religiosas, tá certo? E que constituem, segundo eles, o que seria a metafísica normal da humanidade, normal e obrigatória da humanidade. Eu acho que até aí eles têm toda a razão. Porém, com base numa mesma metafísica, tá certo? As religiões continuam diferindo muito na medida em que elas se referem a fatos, por exemplo, o nascimento, vida, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo é um fato da ordem temporal, da ordem histórica que aconteceu. Quer dizer, você pode compreendê-lo como símbolo, mas uma coisa é um símbolo inventado e outra coisa é um símbolo vivido, um símbolo, né? Por isso que pode dizer, o que é o cristianismo? O cristianismo é um mito verdadeiro, quer dizer, é um mito que aconteceu mesmo, né? Quer dizer, é uma história mítica que tem um sentido mítico, mas que aconteceu de verdade, tá certo? Ao passo que você pegar outros escritos de ordem mística são... Peraí, tem algum problema aqui. São histórias inventadas em vista de um sentido, né, metafísico. Então, o problema com esses dois não é este. O problema é que eles têm além dos objetivos declarados, têm um objetivo secreto. Esses camaradas são agentes da incorporação islâmica do Ocidente. E eles não dizem isso, eles não confessam isso, tá certo? Abertamente, quando deveriam confessar. Então, existe todo um coeficiente de mentira e de fingimento na obra dos dois. E é isto o que os torna lesivos. Não o fato de que são gnósticos. Eles não são marcionistas, não são arianistas, não são nada dessas heresias. O problema deles não é esse. O problema é que a obra deles tem um objetivo estratégico de longo prazo, tá certo? E ela visa nada mais, nada menos a absorção de todas as tradições religiosas, principalmente cristã e judaica, pelo Islã. Então, sugar as energias dessas tradições e colocá-las para funcionar no Islã, de maneira que o cristianismo e o judaísmo permaneceriam existindo, mas dentro de um contexto islâmico.
Né? Então, isso é a mesma coisa que uma estratégia de ocupação cultural. Então, como eles não podem falar o português claro a respeito disso, sempre que o sujeito está mentindo a respeito dos seus objetivos, mentindo, camuflando os seus objetivos, começam a aparecer contradições na sua obra. Tá certo? E existem muitas contradições ali. Tá certo? E, especialmente o Chuon, eu conheci pessoalmente o Chuon, o homem era um grande gênio, era um homem espiritual, mas eu acho que era um sujeito realmente megalomaníaco. Quer dizer, ele era grande, mas ele achava que ele era muito maior. Ele achava que ele era uma espécie de papa de todas as religiões. Você está entendendo? E, de fato, não era e nem tinha estofo espiritual para ser isto. Tá certo? E eu acho que essa contradição era menos um defeito pessoal dele do que uma expressão da situação real dele. Quer dizer, é uma situação onde há um coeficiente de fingimento e mentira inerente à própria missão que ele está desempenhando. Então, há uma tremenda falta de clareza em certos pontos do ensinamento deles por causa disso. Tá certo? Então, o problema com eles não é o gnosticismo, é outro problema.